Aqui tem uns 300 degraus. Então lá embaixo nós temos uma barragem, a barragem do Rio Itapacurá. Se vocês olharem daqui, é melhor para ver daqui. Está chegando, não dá para ver direito. Mas ali, as águas da barragem, elas começam a se acumular daqui em diante. Sabe aquela barragem que tem depois do Zip? Sim. Jabotão? Sim. Aí tem um encontro do rio São Lourenço, que se encontra com o rio Itapacurá e forma essa barragem. Ali no meio, não dá para ver agora porque está assim bem nublado, tem um colégio e uma capela que foi inundado. Quando aumentaram o nível da barragem lá, aí inundou. Isso. Aí ali só chega de barco. E Taboca? Conhece a vegetação Tabocas? Não. É isso aqui. É isso aqui, é aquilo lá. E nota das Tabocas. Por quê? Porque na época, isso aqui era repleto de tabocas. Então, como foi que a história começou? Vamos pegar lá do começo para vocês entenderem. Portugal, o dono da coroa, chamado Dom Sebastião, ele já era um homem idoso e ele faleceu. Não tinha filhos, então quem herdou a coroa foi o sobrinho dele, Dom Henrique. Isso lá pelos anos de 1621, por aí. Dom Henrique, também jovem, religioso, não teve filhos. Por ironia do destino, sabe lá por quê, também morreu e não deixou filhos. O rei da Espanha se levantou dizendo que era o mais próximo da família. O que acontece? Como ninguém disse o que está fazendo, a Espanha assumiu Portugal. Quando a Espanha assumiu Portugal, os holandeses tinham uma relação comercial com a Espanha e com Portugal. Só que Portugal tinha muitas colônias e, na época, Brasil não era país, era colônia de Portugal. Eram muitas colônias que Portugal tinha. Quando a Espanha assume Portugal, corta as relações comerciais com os holandeses. Os holandeses ficam agora, por assim dizer, desarmados comercialmente, né? Eles pensam, vamos ter que procurar uma colônia de Portugal para continuar as nossas atividades de enriquecimento, né? Que é isso que o povo fazia há uns tempos atrás. E aí eles veem que o Brasil era uma boa colônia. O que eles fariam, então? Eles atravessariam, passando pela África, controle, né? O comércio de escravo. Escravo naquele tempo valia muito do dinheiro. E a cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. O que eles fazem? Uma companhia, um sigla VIC, primeiro os holandeses saquearam uma frota espanhola que rendeu muito dinheiro, foi muito dinheiro. Então essa companhia com sigla VIC, holandesa, eles montam uma esquadra de 7 homens e enviam para o Nordeste do Brasil. É aí que eles começam agora a querer se apossar de uma colônia de Portugal. Aí escolhe Brasil. Tentam desembarcar na Bahia, mas os baianos lá, os poucos que tinham, não queremos vocês aqui, não desembarca. A coisa foi séria lá. Então eles avançam um pouco mais adentro do Nordeste brasileiro, vindo para Pernambuco. Consegue desembarcar em Olinda numa boa. Os holandeses não questionaram. Eram poucos colonos, mas os portugueses já estavam aqui. Quem? Esses holandês não, português. Esse aqui, Henrique Dias, era filho de escravo africano libertado. Aí, quem é esse aqui? André Vida de Negreiros. E Antônio Felipe Camarão. Aqui, no Monte das Tabocas, tinham 3 línguas. Era o negro escravo, o português e o índio nativo. O que acontece? Os holandeses, quando desembarcaram em Olinda, e fizeram de Olinda a capital, né, da colônia holandesa, mas logo trataram de mudar a capital para Recife, porque ficava um lugar mais amplo
de montar suas defesas. E eles aí passam a ter uma boa relação comercial. Aqui no Nordeste, construíram ponte. Maurício de Nassau, esse cidadão aqui, não está mais aqui. Maurício de Nassau, claro, estava aqui. Maurício de Nassau, isso a gente conhece da história, né? Maurício de Nassau era alemão militar, que os holandeses conheciam bem o feito dele e convidou ele para ser o governador da província holandesa aqui, no Nordeste brasileiro. E Maurício de Nassau construiu ponte, largueceu rua. Aquele Recife velho que a gente conhece, parte daquele Recife velho, foram construídos pelos holandeses. Uma construção muito perfeita, né? Dura até o tempo de hoje. Então, coisas boas eles fizeram. Os holandeses eram bons de briga. Além de estar com problema com a Espanha, eles também agora passaram a ter problema com a Inglaterra. Que bom, né? Saber a história. Esse... Deixa eu ficar aqui nesse estado. João Fernandes Vieira foi um dos refugiados que, quando a Espanha assumiu Portugal, João Fernandes Vieira, junto com esses outros aqui, vieram para o Nordeste brasileiro. E se estabeleceram por aqui. Esse cidadão aqui, ele, além de ser militar português, ele era dono de engenho. E as pessoas baixavam a cabeça para ouvir ele, porque ele era bem sucedido. Quem tem o dinheiro é quem manda, né? Então, era assim que acontecia. O engenho dele ficava situado por ali, onde é o castelo de Brenan, aquela região. Conhece? Sim, pronto, conheço. por ali. Mas tinha engenho na região, por aqui. Ele não só tinha um engenho, tinha muitos engenhos. Era dono de engenho. Então, as pessoas ouviam ele. As decisões que ele tomava eram boas. E o que acontece? Os holandeses começam a se progredir aqui no Nordeste brasileiro, e aí eles sabem que os holandeses eles vão se apossar do Nordeste brasileiro. Eles estão se espalhando, porque foram 7.000 homens enviados numa esquadra. Não é fácil, não é fácil. Sabe o que é alimentar 7.000 homens? Havia que essa companhia holandesa tinha que enviar remessas. Por quê? Os donos de engenho precisavam de dinheiro e os holandeses eram quem estavam sustentando. Só que eles estavam com problema com a Espanha e também começaram a ter uma forte crise com a Inglaterra. Aí começaram a fechar a torneira aqui no Nordeste brasileiro e a coisa começou a ficar séria. Se não chega dinheiro, o pessoal fica triste, né? Todo mundo fica triste, né? Tem dinheiro, todo mundo fica triste. Começa a passar certas necessidades. Assim, quando os holandeses, aqui João Fernandes Vieira, começam agora nos ouvidos dos fazendeiros, dos donos de engenho, os estrangeiros, os holandeses vão se apossar. Nós, em vez de ser dono das nossas terras, vamos ser escravos deles. Vocês querem isso? Aí o povo, não queremos não. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que parar de estar ajudando eles. Aí o povo fica entristecido em ajudar os holandeses. Quando o general fica sabendo que tem português por trás de todo esse esmorecimento dos colonos pernambucanos que não estão querendo mais ajudar, só para o que está acontecendo. Aí fica sabendo que João Fernandes Vieira, o português, está por trás disso. Vamos pegar. Aí envia uma esquadra, um pilotão de 2.000 homens, 1.900 homens, vindo de São Lourenço da Mata, que era essa região aqui, né? Seguindo aqui o curso do rio, sabendo que ele estava por aqui, nessa região. Essa região aqui. O que acontece? Eles vêm para capturar João Fernandes Vieira. João Fernandes Vieira fica sabendo que está vindo Um exército para capturar ele. Aí o que ele faz? Chama seu irmão, seu amigo, português, Antônio Dias Cardoso, eu chamo por isso aqui, capitão do mato. Porque eu chamo capitão do mato. Porque ele era bom em armar estratégia de emboscada. E agora, quase 2.000 homens para 1.600 homens, com 250 tipos de armas de fogo, tipo de calibre variado. Era chamada aquela espingarda de soca-soca. Você sabe, né? O Antônio Vitado sabe. E aquele revólver que eu não sei na época, eu acho que não sei se era um tiro ou era 2 tiros,
que a gente Era o tiro torcida da carga, carreira. né? É. Pronto, aquilo lá, você quando atirava aquilo lá, você tinha que Que carregar. E aquilo tinha um tempo, e você não tem tempo para isso. Para o inimigo. Para o inimigo que vem bem armado, que até canhão eles tinham. Aí, o que acontece? Temos que traçar um plano de combate. Fugir a gente não pode. Tem que traçar um plano de combate. Esse aqui, o capitão do mato, o que ele faz? Ele usa Henrique Dias, aí chama esses outros, né? Henrique Dias, Felipe Camarão indígena. Sabia lidar com a linguagem do índio. E Henrique Dias, filho de escravo libertado, sabia lidar com o negro escravo. Aí vamos traçar agora, e agora André Vidal Negreiro, que também era militar e ajudou muito nessa questão da guerra. Traçar um plano de emboscada para ver como eles poderiam derrotar o inimigo fortemente armado. Enquanto eles vêm subindo, eles estão traçando aqui um plano. Isso aqui, vocês vêm para cá, vocês entenderem melhor. A guerra, ela começou nessa baixada aqui, a fazenda subindo aqui para o monte. Na época, a gente sabe que isso aqui é a Mata Atlântica, né? Não tem mais mata. Ali em Moreno a gente ainda encontra, né? Você conhece ali. A gente ainda encontra. Mas para cá é terra pelada. Mas assim, eles vêm subindo o curso do rio e o que eles fazem? Aí eles traçam um plano de faz o arco aqui na montanha, na floresta. A gente desce para atacar os pilotão e depois a gente foge para dentro do tabocal. Olha lá o tabocal como é. É fechado. É ruim até para cachorro andar. A raposa andar. Tá vendo como é fechado? Verdade. Eles vão se perder aqui dentro porque não tem como se sair. É aí que a gente vai contra o ataque. Cheio de guerra, né? Da época. Então, o índio sabia muito bem como lidar com o índio, aí entra Felipe Camarão e entra agora Henrique Dias com os negros, que era valente, tinha medo de matar. Então a gente vai morrer, então vamos morrer lutando. Entendeu? Então, o resultado foi, os pilotões, eles iam contra os pilotões e depois fugiam para que estão dentro da mata. Aí eles vinham, estão fugindo de lá e vamos avançar. Quando avançava, o cerco. Assim aconteceu essa batalha. Então, aqui, no Monte das Tabocas, nasceu o sentimento nativista do povo brasileiro. Na Batalha 3 de agosto de 1645, foi o marco inicial da expulsão do exército, né? Holandês das nossas terras, solo pernambucano. E aí, durante esse feito, chama-se de luso pernambucano, ressurreição pernambucana, né? E daí nasce aqui o primeiro Exército Nacional Brasileiro. Nasce aqui. A história reza isso aí. Nasce aqui. O primeiro Exército Nacional Brasileiro nasce aqui. Então, sem a vitória vitoriosa aqui do Monte das Tabocas, dessa batalha, não teria acontecido as duas outras do Monte Guararapes. Conhece, né? Conheço. E houve lá. Então, assim, 1645, aqui venceram essa batalha, expulsaram os holandeses, e lá em 1648, 3 anos depois, os holandeses atacam de novo os portugueses. Como foi um combate que não houve vencedor, eles se separam. Os holandeses voltam de novo. 1649, um ano depois, atacam de novo. Só que aí foi o ponto crucial. Por quê? Porque as remessas que vinham da Holanda para cá, para sustentar esse povo tal, os holandeses pararam porque eles entraram em guerra com a Inglaterra. Aí, trava aqui, aí os homens baixam a cabeça, né? Está todo mundo aí descontente, indo para uma guerra sem saber o que é que vai acontecer. Então, pessoas que vieram de terras tão distantes como a Holanda, e que já tinham tomado parte, né, das praças de território na África, que pertencia aos portugueses, eles tomaram. Então, eles retornam para a Holanda, por assim dizer, bem triste, né? Porque vieram na tentativa de conquistar e aí foram expulsos. Soldados que saíram de suas casas para um lugar tão distante e nunca mais voltaram. E aqui em Monte das Tabocas não é nada mais, nada menos do que um cemitério de soldados. Isso aqui.
Então, assim, se tornou, porque não vai dizer que é um parque, um parque, se disser que sai um cemitério, as pessoas vão querer visitar cemitério, né? É verdade. Aí, está lá no portal, o prefeito está dando muita atenção, o prefeito Paulo Roberto está dando muita atenção. O prefeito daqui está de parabéns, Tá, de Vitória Santana de parabéns. Tá. Tá bem organizado. ajeitada. Esse ano ele disse que não vai ficar assim, vai ficar melhor. O desejo dele é querer, né, tornar isso aqui um parque nacional. Ele está Merece, trabalhando para merece, isso, um tá. parque nacional. Então é o parque histórico, né? De Vitória. Esse aqui é um lugar turístico, onde as pessoas vêm, visitam. As pessoas gostam muito de vir aqui. Gostei. Assim, esse ano ele mandou armar esses brinquedos para as crianças, porque aqui dia de quinta-feira e sexta é visitação das escolas, às vezes vem escola de lugares distantes, vem visitar isso aqui. Então, aqui, espera um pouquinho, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui era uma antiga escola que funcionava, aqui tinha aula, tinha tudo aqui. Só ali era uma sala de aula, só que aqui as crianças que vinham aqui do sítio Onça, depois do rio, tem um sítio chamado Onça. Então a gente tem que atravessar a barragem, tem que atravessar um rio, era perigoso, né? Uhum. O prefeito achou muito, assim, perigoso para as crianças estar atravessando pra cá. Então ele deu uma ajeitada nisso aqui, tá bonito, né? Tá. Tá bonito. Tá de parabéns. Mas, reformou um colégio no Engenho aqui perto, chamado Engenho Cacimba. Então o ônibus vem, pega a criançada, leva para o colégio novo, ficou muito bonito, muito bem organizado. O prefeito está de parabéns. Prefeito tá de né? parabéns. Tá, porque tá de ele parabéns. De Jaboatão fez e isso. eu acompanho aqui Vitória e Vitória ele está de parabéns. Vitória, o povo de Vitória está de parabéns mesmo. Muito obrigado aí pela sua atenção com a gente aqui explicando Deus a história abençoe. aqui. Eu agradeço de coração. E é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí para vocês aí. E venham conhecer aqui um monte das tabocas. Valeu Vale a todos aí. pena, viu, pessoal?